a espada. A mesma pessoa que disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, veio dizer de forma estranha, num outro momento: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Pensais que eu tenha vindo trazer a paz? Não, eu vim trazer a divisão. Aonde houverem moradores de uma casa, todos estarão divididos. Onde houver 5, 3 estarão contra 2, 2 contra 3. O pai estará contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra. Pensais que eu tenha vindo trazer paz? Eu vim trazer a espada. Está contido no capítulo Estranha Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem de Jesus que Joana de Ângeles traz para seu estudo na sua série psicológica, no livro do Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, para que possamos meditar acerca da profundidade desta colocação que Jesus fez, como todas as outras, que aparentemente tem um propósito contraditório em determinados momentos. Ele estará significando, nesse raro momento em que ele utiliza uma metáfora, um ensinamento que é dos mais profundos e que venceu nos tempos, chegando aos dias de hoje, à luz da psicologia atual, para ser dissecado, aprofundado e compreendido em toda a sua profundidade, a nos mostrar que verdadeiramente Jesus foi alguém que veio até nós para provocar reações profundas. Ao contrário do que muita gente esperava, não veio ao mundo alguém que trouxesse uma paz pronta e acabada, gerando nas pessoas daquela época e todos os seus sucessores como nós, um prêmio gratuito de tranquilidade interior, sem que para isso tivéssemos que empreender uma grande batalha. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Havia um moço naquela época que tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha juventude, ele tinha beleza, ele era bom. Sob o ponto de vista dos conceitos da índole, no entanto, lhe faltava alguma coisa fundamental. Ele não tinha paz. E por mais que ele tivesse objetos, posição, fama, admiração, ele tinha também alguma coisa que estava vazia dentro dele. Falaram a ele que havia um homem de cabelos compridos e barbas longas, olhar indefinível e ensinamento profundo, que estava passando por aquela região da Cesareia naquele período. E ele resolveu ter um encontro com esse mestre. E quando estava diante desse homem enigmático, emblemático, ele pergunta: o que devo eu fazer para merecer o reino dos céus? E esse homem de olhar profundo disse-lhe o que ele já sabia, citando-lhe os mandamentos divinos, ao que ele redarguiu: mas mestre, todos esses ensinamentos eu já tenho seguido. Desde a minha infância, eu tenho sido correto, eu tenho sido honesto,
Eu tenho procurado fazer o bem em torno, mas eu não tenho paz. O que devo fazer eu para atingir as glórias de um reino superior? E aquele homem de olhar indefinido, como que a perceber onde estava verdadeiramente o tesouro daquele rapaz, propôs-lhe uma grande batalha, propôs-lhe uma luta e disse: se queres me seguir e alcançar o reino de Deus, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Quanto o Evangelho, que por causa disso, sendo ele possuidor de muitos bens, ele desistiu do intento de seguir Jesus. Mas nós vamos encontrar num livro especial que se chama Primícias do Reino, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, uma trabalhadora da equipe de Joia de Anjos. O capítulo que se intitula O Mancebo Rico, aonde ela descreve que esse moço, ele também não tinha apego aos seus bens. Que o seu problema não era exatamente esse, de ele estar apegado à matéria, propriamente dita, aos seus pertences. E ela relata que o seu grande problema existencial naquele instante era que daria 15 dias começaria na região da Cesareia os famosos jogos que seriam considerados hoje os Jogos Olímpicos. E ele já vinha há algum tempo se preparando para participar dessas competições, principalmente na corrida de bigas, aquelas carroças puxadas por cavalos que os romanos usavam. Havia uma prova que era das mais importantes, em que os competidores viriam de várias regiões para ver quem é que chegaria em primeiro lugar, recebendo aquela medalha de grande campeão dessa notável competição tão valorizada na sua época. Ele, porque havia se preparado muito e porque tinha adquirido cavalos de raça, recursos para compor a sua estrutura de competição, ele era dos melhor preparados, que estavam naquele momento antevendo aquela situação, aquela possibilidade de glória. E ele estava apegado exatamente a esse momento circunstancial, em que ele estava muito motivado em participar desta competição, uma vez que ele era o representante maior da sua região, e ele, através disso, provavelmente seria conhecido em todas as outras religiões e, portanto, seria aclamado. Então ele olha para esse mestre, que lhe olhava de uma maneira como ninguém jamais havia olhado para ele antes. E diz então, segundo a Vera Rodrigues: mestre, eu preciso de 15 dias. Apenas 15 dias. Depois de 15 dias eu vendo tudo, dou aos pobres e discípulos, mas eu preciso de 15 dias. Porque ele precisava participar da competição. O reino dos céus começa hoje. Se queres me seguir, vai e dá tudo que tu tens. Te liberta dessas coisas e me segue. Quem era aquele homem que era capaz de propor-lhe a divisão? Quem era aquele homem que lhe olhava tão profundamente sem jamais tê-lo visto antes e que não estava lhe dando paz, coisa nenhuma? Estava lhe dando a espada. A espada mais afiada que ele já havia encontrado na sua vida, porque era a única capaz de lhe colocar em batalha. Mestre,
Finalmente, depois de muitos anos, eu descobri o caminho que eu preciso ter para atingir a minha felicidade. Mas 15 dias e eu te sigo. Jesus repete, através do silêncio, sem precisar dizer palavra nenhuma, que a sua proposta era irredutível. O reino dos céus não começa daqui a 15 dias. O reino dos céus começa hoje. Se queres me seguir, dá tudo que tu tens e me segue. O rapaz, vendo que era impossível para o seu ego, naquele momento, se desfazer desse propósito narcisista, lamenta profundamente não poder seguir o mestre, mas não podia abrir mão daquela possibilidade de doar. Ele vira as costas e, lamentando profundamente, vai em direção aos jogos. Jesus, segundo Amélia Rodrigues, faz uma coisa que viria a fazer durante muitos momentos da sua vida. Ele senta sobre as raízes de uma árvore e chora. Chora pela miséria humana, que não é capaz de enxergar aquilo que realmente vale, aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Porque em muitos momentos Jesus foi incapaz de perceber que, apesar da sua presença, aquilo ainda era insuficiente para que aqueles que estavam diante dele pudessem estar à altura da proposta que ele estava trazendo. E no momento que Jesus então percebe que o jovem sai, Amélia Rodrigues nos conta que a natureza, caprichosamente, como que a antever algo de muito grave que estava por acontecer, oferece uma brisa inesperada, e daquela brisa são arrancadas das árvores próximas e das flores pétalas de rosas vermelhas que vieram cair à frente do mestre, como verdadeiras gotas de sangue a prenunciar algum acontecimento que estava por vir. Os 15 dias passaram, pois em 15 dias passam muito rapidamente. A nossa existência é como se fosse 15 dias. Quando a gente olha para os dias de hoje, a gente tem a sensação de que o tempo não passou. E, no entanto, a tomada dos anos praticamente se conta como segundos rápidos que nos atropelaram e nós não nos demos conta. Lá estava ele, enfileirado na primeira fila, diante daquela rua pela frente, naquela estrada de terra. Ele estava com seus cavalos grandiosos. Ao lado dele, vários competidores e ao entorno, o público delirante. Milhares de pessoas em algazarra, fazendo apostas valiosas, moças muito bonitas, cobiçando ansiosamente aquele rapaz rico, jovem, promissor, que seria campeão provavelmente, pois que era um dos favoritos. E lá estava ele sendo olhado, sendo visto naquele narcisismo tão comum, da necessidade que a pessoa tem de ser vista, de ser olhada, de ser reconhecida, de ser aplaudida, de ser admirada, de ser amada. É dada a largada, e como era de se esperar, ele larga na frente. O público se levanta, a euforia toma conta de todos, a adrenalina corre nas suas artérias, e ele ganha mais força para correr e tocar os cavalos que mais rapidamente correm e se distanciam dos outros que vão ficando para trás. Mas logo adiante, naquele caminho inesperado da primeira curva, uma pedra no caminho. Uma miserável pedra insignificante no caminho, mas grande o suficiente para que a roda do seu veículo batesse inesperadamente nessa pedra e, perdendo completamente o equilíbrio no comando dos cavalos, ele é projetado a longa distância, caindo exatamente
no percurso por onde vinham passar todos os outros competidores que vinham atrás. E naquele momento em que ele não tem condições de fugir daquela queda, e que também os competidores não têm condições de arredarem os seus veículos, os seus cavalos da direção dele, ele ainda é capaz de sentir o gosto de sangue na sua garganta quando o seu crânio estava sendo esmagado pelas patas dos cavalos. E ele parece ouvir, do fundo da sua tela interior, a imagem daquele homem impressionante a dizer: o reino dos céus começa hoje. Se queres me seguir, vai, nada, tudo isso. Te desfaz dessas coisas e me segue. E naquele instante em que ele vê toda a sua juventude, que há minutos atrás estava tão presente, tão inabalável, tão imortal, escorrer por toda a sua vitalidade, ele ainda tem a chance de sentir a presença daquele meigo rabi, a lhe receber nos braços e dizendo: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, mas tu terás também a oportunidade de mais adiante empunhar essa espada e interiormente vencer não os outros competidores, mas vencer a ti mesmo naquilo que tenha de mais importância para ti, mas que não tenha importância nenhuma para a paz. Quem é esse rapaz? Quem é esse moço? Quem é esse jovem de 2000 anos atrás? Será que ele vive na Galileia apenas naquela época? Ou será que ele continua vivendo nos dias de hoje? Será que ele é um personagem histórico que ficou para trás e que não existe mais, que já está superado? Ou ele representa um pouco de cada um de nós, que já temos uma série de aquisições, mas que estamos presos ainda a uma série de apelos e coisas que nós não abrimos mão de maneira nenhuma, ainda que seja para conquistarmos aquilo que é de mais precioso que buscamos, que é a nossa realização, a nossa felicidade. A doutrina espírita traz no seu conceito profundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, a definição de espírito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Mais vale ter poucas virtudes sem orgulho do que muitas virtudes com orgulho. Os grandes males, as grandes chagas da humanidade continuam a ser o egoísmo e o orgulho. O egoísmo porque queremos para nós apenas, e o orgulho porque queremos que os outros, além de suportar que seja para nós apenas, ainda fiquem assistindo e aplaudindo a nossa realização. Somos vaidosos o suficiente para abrir mão das coisas mais preciosas, mas não abrirmos mão desses valores de espelho que nos dão um reconhecimento individual apenas do nosso ego, que no entanto não nos prende. A definição de virtude, a palavra virtude, que define o conjunto de qualidades que precisamos adquirir para evoluirmos espiritualmente. Na origem dessa palavra, temos um conceito que julgamos muito importante. Virtude nasce de vir, do verbo vir, do latim. E vir significa força, aquele que tem força, aquele que tem poder, o varão, o viril. Portanto, virtude na sua origem não é a qualidade de quem já é bom. Virtude é a qualidade daquele que está se esforçando para ser bom. Virtuoso não é aquele indivíduo que já adquiriu a qualidade moral,
que já alcançou o objetivo. Virtuoso é aquele indivíduo que está lutando, que está se esforçando para atingir essa qualidade. O que, aliás, é muito bom para nós, porque dentro desse conceito, muitos de nós já somos virtuosos, porque estamos trabalhando, estamos lutando para atingir, para alcançar essas qualidades. Então, quando nós estamos tentando ser espíritas ou desenvolvermos virtudes, nós estamos travando uma batalha interior. O ser humano, ele, por não ter coragem de lutar dentro, ele luta fora. E daí se estabelecem as batalhas, os conflitos, as guerras. Ele projeta a sua violência e ele briga com o outro. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Qual espada? A espada da luta interior. Vencer a si mesmo. No conceito de virtude existe esta proposta. No conceito de espiritismo, de ser espírita, por esta visão, existe a mesma proposta. Então, o primeiro resultado do desenvolvimento das virtudes, quando nós estamos lutando, quando nós estamos trabalhando interiormente para nos melhorarmos, o primeiro impacto disso em nós não é a paz. Essa é a notícia ruim da noite que eu trago para vocês. Todo aquele que se esforça, que tente se melhorar, não espere entrar em paz, ficar em paz imediatamente. O primeiro resultado, o primeiro impacto do desenvolvimento das virtudes, do nosso crescimento interior, é o conflito, é o desconforto, é a piora. Quando a pessoa tenta melhorar, ao invés das coisas melhorarem, olha que notícia eu trago sabidamente para você. Vai piorar. Em que sentido vai piorar? Necessariamente se cria uma luta interior. Porque se eu tenho uma tendência a ser egoísta e eu tenho uma espada para lutar contra esse egoísmo, eu vou ter muita batalha. Eu vou ter muita dificuldade, eu vou ter muito sofrimento, muito conflito, muito desconforto. Toda vez que eu tiver alguma coisa que eu estava acostumado a dizer que isso é meu, que eu tenho a dizer que isso não é só meu, isso é teu também, eu vou fazer isso com muita dor, porque eu estou acostumado apenas a receber, eu não estou acostumado a dividir. Toda vez que eu tenho que dar espaço para alguém brilhar no meu lugar, quando eu estou acostumado a chamar a atenção dos outros, eu faço aquilo com muita dor, porque eu estou acostumado a ser eu quem chama a atenção, e não aquele outro que entrou no meu lugar. Então, quando nós estamos melhorando, nós temos que estar preparados para piorarmos um pouco a nossa vida. Sob o ponto de vista mental, sob o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista da construção de uma nova estrutura. Não é possível que nós alicercemos estruturas novas em cima de uma estrutura antiga. É preciso que se destrua a estrutura antiga para criar novos alicerces e em cima desses novos alicerces uma nova construção. E era ele que dizia também que não se pode erigir um castelo na areia, que o seu castelo estava sendo erigido sobre uma estrutura muito firme que iria resistir até o final dos tempos, ou seja, para sempre, porque os tempos não têm fim. As minhas palavras não passarão. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus, no momento que diz isso, ele estabelece o fim da ociosidade moral. Ele estabelece que ninguém ganha nada de mão beijada. Ele está dizendo que não é ele quem dá a paz, ele dá a espada. Ele dá um instrumento para que a gente, na posse desse instrumento, construa a própria paz. E aí não se sinta medíocre. Porque quando a gente ganha alguma coisa de mão beijada, a gente não se sente merecedor. Mas quando a gente constrói alguma coisa pelo próprio esforço, aquilo é da gente. E ele dizia isso.
que onde houvesse o nosso tesouro, aí estaria o nosso coração. Se o tesouro estiver fora, o nosso coração está fora de nós. Se o nosso tesouro estiver dentro, ele está guardado dentro de nós e ninguém nos tira. Eu não vou trazer a paz. Ele não poderia trazer a paz, ele não poderia fazer isso com a gente. Que Deus é esse que, pedindo a paz, nos desse uma vida confortável e uma situação de tranquilidade absoluta? Ele estaria nos dando atestado de incompetência, de mediocridade. É como se o professor chegasse para o aluno e dissesse: não precisa fazer a prova porque eu já vou te dar 10. Porque é muito bonitinho, muito querido, eu gosto de assistir. Ele ia ficar muito feliz no primeiro momento, mas ia se sentir alguém muito incompetente, porque o professor não acreditou que ele fosse capaz de tirar o 10 por conta própria. Toda vez que os pais dão as coisas de mão beijada para os filhos, eles estão dizendo para os filhos que os filhos são incompetentes, que não acreditam que os filhos são capazes de conquistar aquilo pelo próprio esforço. Eu vou te dar isso porque eu passei por muitas dificuldades, então eu não quero que tu passe. Ou seja, eu passei pelas dificuldades e venci. Eu sou competente. Tu não vais precisar passar por isso. Ou seja, tu não vai conseguir. Tu não é tão competente como eu. Então eu vou te dar. Eu não vou te trazer a paz. Eu não vou te dar essa paz que tu está buscando. Eu vou te dar uma espada. Eu vou te dar a espada da necessidade de trabalhar. Eu vou te dar a espada da necessidade de se esforçar. E através disso, tu vais chegar ao final da tua tarefa com o sentimento do dever cumprido e a gratidão a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas de ter alcançado aquilo tudo. É a conquista da autoestima. Todos nós precisamos conquistar a nossa autoestima. Não é ganhando as coisas de graça. Não é ganhando facilmente tudo o que queremos que nós vamos alcançar a plenitude dessas conquistas. Esse mestre, campeão de psicologia moderna chamado Jesus, em muitos momentos da sua vida, ele foi capaz de tolerar todos os erros humanos. Ele era capaz de conviver com prostituta, com bandidos, com indivíduos considerados escórias da sociedade, cobradores de impostos, que inclusive ele chamou de discípulo dele. Chamou até mesmo aquele que iria o trair, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Mas ele apostou em todo mundo. Esse homem chamado Jesus, a quem Joana de Ângeles hoje busca entender mais profundamente através da sua obra psicológica, ele foi capaz de aceitar todas as nossas falhas e as nossas fases. Mas teve uma falha. Tinha uma falha que ele não gostava muito de aceitar, que ele não tolerava muito, e que se vocês lerem o Evangelho, vocês vão ver. Ele não tolerava os orgulhosos e os falsos bondosos. Aqueles sacerdotes que tinham a religião nos lábios e não tinham ainda no coração. Não foram poucas as vezes que Jesus entrava nos templos de forma intempestuosa, xingando aqueles que estavam falando em nome de Deus. E certa feita, quando Jesus havia feito algumas curas e estava escandalizando as autoridades da sua época, alguns sacerdotes vieram a ter com ele. E na sua célebre passagem da parábola dos 2 irmãos, ele propõe para os sacerdotes que lhe perguntam: com que autoridade tu fazes essas curas? Com que autoridade tu falas essas coisas? E Jesus propõe-lhes a seguinte questão: se existem 2 irmãos, o rei primeiro chama um dos seus filhos, que é um dos irmãos, para trabalhar em sua vinha, e ele inicialmente não quer ir, mas depois se arrepende e vai. E o segundo, que imediatamente no seu primeiro convite aceita ir, mas depois muda de ideia e sai, qual dos 2 tem mais valor no reino dos céus? Os sacerdotes pensaram e disseram: o primeiro, aquele que não quis no início, mas depois mudou de ideia e foi.
Ao contrário do outro que aceitou, mas desistiu e não voltou mais. Então Jesus olha para eles e diz assim: em verdade, eu vos digo, que os bandidos e as prostitutas chegarão primeiro que vós no reino dos céus. Mateus 21:21. Jesus diz que os errados e as prostitutas e as meretrizes chegarão primeiro no reino do céu do que os sacerdotes. Por quê? Porque esses, os chamados errados, normalmente são humildes, e os sacerdotes normalmente são vaidosos. Os sacerdotes são aqueles que aceitam, são aqueles religiosos que topam tudo, mas depois não vão. E quando é que não vão? Quando não praticam. Porque é muito fácil a pessoa aceitar a mensagem de Jesus, mas não praticar. Não estabelecer a luta interior, não estabelecer a batalha, não usar a espada. Ficar apenas buscando a paz. São aquelas pessoas que rezam para que Deus as ajude. São aquelas pessoas que vão no centro espírita para receberem o conforto do passe e melhorarem as suas condições de saúde. São aqueles que até trabalham muitas vezes, mas para conseguirem vantagens na sua vida. Mas quando toca de modificarem o seu comportamento, de trabalharem a sua luta de modificação interior, não estão dispostos. São aqueles que foram no início, para depois não continuar. Mesmo que sigam indo. Ao contrário daqueles que não foram. Quem são aqueles que não foram? São aqueles que levam a vida de forma equivocada. No exemplo de Jesus, as próprias prostitutas. Aqueles que são considerados homens de má vida, mas que por terem humildade, porque não foram poucos que chegando até Jesus, cansados do seu vazio interior, olhando a mensagem que o mestre tinha, disseram: eu largo tudo que eu tenho para seguir. Ou seja, é a humildade a primeira virtude, a primeira ferramenta, a virtude essencial que nos faz conquistar todas as outras, e sem essa nós não vamos a lugar nenhum. A pessoa que não esteja trabalhando para desenvolver a humildade, ela pode parar tudo que está fazendo, porque ela não vai ter dado ainda o primeiro passo essencial para conquistar a si mesmo. Dificilmente um indivíduo orgulhoso, um indivíduo vaidoso, ele aceita alguma coisa que está sendo dita para ele, porque normalmente ele acredita que o que ele diz é que é o verdadeiro, é o que realmente importa. Dificilmente ele vai aceitar que os outros tenham razão. Dificilmente ele vai concordar que ele precisa mudar alguma coisa dentro dele. Não, eu não preciso mudar, os outros é que precisam mudar. Dentro de casa a gente vê muito isso. A pessoa diz assim: eu é sério. E às vezes ele é o único certo dentro de casa, porque os outros todos fazem a coisa de um jeito e ele é o único que está acertando. A gente conhece pessoas que não conseguem ver que é exatamente ele ou ela está equivocado. Então, o orgulho e a vaidade é exatamente um trave, uma chaga, uma trave, como dizia Jesus, que impede de ver todo o resto. Então Jesus propõe que na sua primeira bem-aventurança, a primeira de todas as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus chamava de pobres de espírito por uma questão de linguagem, e na verdade de pobres não tem nada. Ele estava chamando de ricos de espírito, que são os humildes, são os que têm riqueza interior, capacidade de aceitarem mudanças, de estarem abertos flexivelmente a mudanças, são mais elásticos. O indivíduo orgulhoso, ele é incapaz de tolerar as situações alheias, as agressões. A pessoa que não se propõe a travar essa batalha, a usar essa espada para vencer essa chaga dentro de si, ele estaciona no seu processo evolutivo. Quando a pessoa não se propõe inicialmente a isso, e se propor a isso não significa a pessoa se transformar num monge franciscano, não é isso. É simplesmente vencer aquela tendência inicial a achar que somente ele tem razão. E de que as coisas são apenas do jeito que ele vê, ou que ela vê. Essa abertura que faz com que a gente possa olhar as coisas e as pessoas de uma maneira mais aberta,
que possa considerar que nós erramos também, ela é fundamental para que nessa batalha da construção da paz interior, a gente tenha dado chance de vencer a primeira batalha, que é a batalha do vencimento, da grande vitória sobre nós mesmos. A pessoa que é orgulhosa, dificilmente ela perdoa, ela é ressentida, ela é magoada, é aquela pessoa que não consegue esquecer as coisas que aconteceram, que ela se apega. O pior apego não é o apego material, não é o da pessoa que se apega a um carro, ou uma casa, ou a um dinheiro. Isso não é difícil, porque muitas vezes, diante do acontecimento da vida, a pessoa ela é capaz de revisar essa situação. Mas o grande apego que convém que a gente consiga vencer de imediato é o apego às emoções escravizantes, às mágoas, aos ressentimentos, aos valores. Não é o material, é o espiritual, é o intangível, é o subjetivo, é o psicológico, quando a gente se apega a uma ideia, por exemplo, e que ninguém tira aquilo da cabeça. Quando alguém me faz alguma coisa que eu não consigo perdoar, eu estou vivendo no passado, eu estou ressentido, eu nunca mais esqueci. E aí a pessoa ressentida é aquela que fica envenenada, engolindo o próprio veneno, o próprio fel, e acha que o outro está sofrendo, porque ele vai ver, ele ainda vai sofrer. E às vezes a pessoa acha que perdoou e não perdoou ainda, ela simplesmente abdicou de ela se vingar, mas ela fica sofrendo, mas ele vai ver, vai acontecer alguma coisa para ele, Deus é justo. E ele fica assistindo na janela, que é a primeira tragédia que vai acontecer na vida do outro, que é para ele se sentir mais feliz. E aí depois que acontece, Deus é justo, fica feliz. Acontece na vida do outro. Muitas doenças, muitos problemas, muitas desordens emocionais nascem dessas mágoas retidas, a grande maioria delas nós estamos esquecendo. Nós não nos lembramos mais. Nós temos muita dificuldade de perdoar. E nesse caminho da luta do perdão, temos uma batalha, uma espada muito difícil de empreender, de empunhá-la e vencer. Porque nós temos que superar essa tendência ancestral que nós carregamos de não dar o braço a torcer. Mas acontece uma coisa muito curiosa com o ser humano também. Da mesma forma que nós temos dificuldade de vencer a nós mesmos, se nós tivermos motivos de consciência na visão da vida que nós carregamos, nós conseguimos vencer. Se nós tivermos um motivo, uma motivação, um bom exemplo é o seguinte: uma pessoa vem e pisa no nosso pé. É natural que a gente se irrite, que a gente tenha uma reação de raiva no primeiro momento, porque é humano, é do instinto natural que a gente não gosta que as pessoas pisem em cima do nosso pé, principalmente se o sapato é novo. Muito bem. A primeira reação é essa. Com todo mundo, e os espíritas também, porque às vezes nós espíritas temos a fantasia de que com a gente é diferente, que a gente já sabe perdoar, que a gente já superou todas as batalhas. E eu não sei como é que é aqui em Santa Cruz, mas lá em Pelotas é o seguinte: a pessoa muitas vezes pisa no pé do outro, o outro reage imediatamente, pode ser até dentro do centro. Dificilmente a pessoa, quando pisa, me leva um pisão no pé, ela diz: muito obrigado, porque eu sou espírita, eu estou em evolução, e tu estás sendo agora um instrumento da minha evolução. E aí é tomado daquela onda de fraternidade, e abraço, não existe isso, né? A nossa primeira tendência é da reação e da irritação. A gente está dentro de um ônibus, leva um pisão intempestivo em cima do pé, a gente já olha para ver o descuidado, o abusado que está pisando no nosso pé. Muito bem, isso é humano. Agora veja o que é interessante: se a gente olha para o lado e percebe que a pessoa que pisou no nosso pé é cega, o que acontece imediatamente? A primeira reação é a raiva, é normal. Mas a segunda reação é a de compreensão. Ele pisou no meu pé não é porque quis, ele pisou no meu pé porque não viu. E aí então eu sou capaz de imediatamente administrar essa raiva, essa agressividade, e dar um braço para a pessoa que estava me pisando no pé para ajudá-la a caminhar.
Nós somos capazes de fazer isso, não é preciso ser envolvido para fazer isso. Por quê? Porque nós temos condições de entender. Por isso que o Evangelho está aqui, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. No momento que a gente compreende, a gente verdadeiramente vê. Então, naquele momento, eu ofereço a outra face que Jesus dizia. Quando Jesus falava, quando bateres na face direita, oferece a esquerda, ele estava falando sobre isso. Quando pisar no pé, olha e vê que é um cego e oferece o braço para ajudar. Não é ficar deixando bater dos dois lados. Não é isso. Qual era a face que Jesus falava? Era a face da consciência. Olhar para o lado e ver que uma pessoa é cega que pisou no nosso pé é o suficiente para a gente ajudá-lo e administrar a nossa raiva. Grande pergunta. A pessoa que nos agride, a pessoa que nos fere, a pessoa que nos machuca, ela não é cega sempre? Essa era a proposição de Jesus, de que nós não reagíssemos à violência, porque quando nós somos agredidos, nós estamos sendo agredidos por cegos. Os cegos, não do corpo, mas os cegos morais. Então Jesus propõe que o seu reino não é deste mundo da visão material, é de um outro mundo, do mundo da consciência. E ele então diz assim: tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Quais os olhos? Os olhos do corpo? Não, os olhos da consciência. Então ele propõe não a paz, ele propõe a espada. A espada é esse desenvolvimento, é esse esforço, é esta conquista que nós temos que dar para ver que no momento que nós estamos no mundo, que somos atacados por alguém, nós temos que ter alguma outra coisa, além da reação imediata. Nós temos que desenvolver a capacidade de perceber que no nosso potencial espiritual está contido o pressuposto de que nós somos muito mais do que seres reativos, do que pessoas que têm uma única moeda para oferecer, que nós somos seres capazes de vencermos a nós mesmos, que nós somos seres capazes de utilizar essa espada, a espada da vitória, a espada do conquistador de si mesmo. Não das conquistas do mundo, das conquistas do mundo interior. O perdão, que é tão difícil para nós, mas que parece ser, pelo menos, enquanto estamos falando nesse momento, uma proposta fundamental, representativa desta batalha que estamos comentando. Ela é, sem dúvida alguma, uma conquista que na maior parte das vezes nós temos inclusive que revisar para vermos se aquele motivo que nós temos dentro de nós para ficarmos bravos com uma pessoa que nos feriu é realmente um motivo válido. Porque em grande número de vezes nós nos equivocamos inclusive na percepção dos fatos que aconteceram. Muitas são as pessoas que acham que foram agredidas e injustamente não fizeram nada por isso. Ou que foram atacadas quando na verdade as coisas não se deram exatamente assim. Estava no aeroporto uma moça. Ela foi pegar o avião, estava naquela época do apagão aéreo, e ela comprou a sua passagem e o avião só iria partir, portanto, houve atraso, daí a 2 horas. Ela, vendo que teria 2 horas para esperar no aeroporto, ela foi até uma lancheria, comprou um pacote de bolachas e uma revista para ler, e comer a sua bolachinha enquanto lia a revista. Pegou a revista, o pacote de bolachas, foi até uma lateral do aeroporto, onde estavam aquelas poltronas enfileiradas, e lá estava sentado um rapaz. O que ela fez? Ela deixou uma poltrona entre ela e o rapaz, sentou-se, pacote de bolacha sobre a poltrona que estava vazia no meio dos dois, abriu a revista, abriu o pacote de bolachas, começou a ler a revista e botou a mão para pegar uma bolachinha para comer. Quando ela comeu a primeira bolacha, ela percebeu que o rapaz logo em seguida também botou a mão e pegou uma bolachinha para ele. Ela disse: não acredito que ele fez isso, que ele pegou uma bolachinha do meu pacote. Aí ela pegou uma segunda bolacha e comeu. Lá foi ele, a segunda bolachinha para mim também. Comeu.
Ela olhou para ele, como quem diz, mas que desaforo. Ele olhou para ela, desviou o olhar, e ela, naquele momento, teve um ímpeto de reagir àquele abusado, mas alguma coisa fez com que ela não reagisse. E ela foi vendo até onde ia esse negócio. E foi indo. Uma bolachinha para mim, uma bolachinha para ele. Ela comeu uma bolachinha, ele comeu uma bolachinha. E foi indo aquela ciranda até que sobrou no saco uma última bolacha. E ela olhou assim. E pela ordem, pela sequência, era a vez dele. Ela disse, ele não vai comer a última bolachinha do pacote. Sabe o que ele fez? Ele pegou a última bolachinha, partiu no meio, colocou a metade dela no pacote e comeu a dele. Ela achou o fim da picada. Ela pegou a metade dela, comeu, levantou, pegou a revista, deu um olhar para ele, daqueles que vai fulminar. Mas estranhamente também não teve vontade de agredir fisicamente, nem de dizer nada. Ela levantou e foi embora. Já estava próximo do horário do avião partir. Ela entrou no avião pensando, a humanidade não tem jeito mesmo. Como tem gente abusada, gente que não respeita os outros. Foi pensando tudo isso que qualquer um de nós pensaria em relação a alguém que fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Quando ela estava guardando a sua bolsa no compartimento de bagagens, ela percebeu que a sua bolsa estava aberta, ela não havia fechado. E quando ela foi fechar a sua bolsa, estava lá o pacote de bolachas dela. Vamos rebobinar aqui. Vamos rebobinar. Ela foi lá comprar o pacote de bolachas, comprou. E naquela operação de pegar a revista, ela pegou e botou o pacote de bolachas dela dentro da bolsa. Quando ela se sentou no banco e deixou o banco do lado, ela não percebeu que o rapaz já estava coincidentemente comendo um pacote de bolachas exatamente igual ao que ela havia comprado. O pacote de bolachinhas era dele, que estava ali, não era dela. E ela só se deu conta disso no momento que viu o pacote de bolachas dela. E aí, ela viu que, ao contrário dela, que durante o tempo todo ficou achando que ele era um abusado, uma pessoa má, uma pessoa egoísta, na verdade ele estava sendo altruísta porque ele percebeu que ela não se deu conta, mas não chamou a atenção em nenhuma das vezes para que ela não ficasse constrangida. E aí ela foi tomada de uma vergonha enorme, mas não deu mais tempo porque o avião decolou. E ela perdeu a oportunidade de ficar com a alma gêmea dela. E provavelmente ali estava o homem dos sonhos. Estava o homem dos sonhos, porque era capaz de dividir um pacote de bolachinha. E ela estava querendo fulminar aquele que era um anjo. Mas vejam só, uma diferença, não podia mais voltar nem para pedir desculpas. Interessante, né? Será que na nossa vida, quando a gente acha que tem razão absoluta sobre alguma coisa determinada, nós temos certeza de que esse pacote de bolachas de verdade é nosso mesmo? Será que nós não estamos comendo um pacotinho de bolacha do outro sem se dar conta? Então, muitas vezes, diante das coisas que nós julgamos que nós somos vítimas, nós não somos tão vítimas assim. E se não for na contingência da vida atual, nós vamos encontrar em outras oportunidades os motivos e as causas de tudo aquilo que sofremos na vida atual, seja por acontecimentos, seja pela vida das outras pessoas. Então, o grande psicólogo vem e diz: eu não digo que deveis perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Porque sabia ele que se nós não usarmos essa espada para vencermos esse algoz interno, nós não vamos alcançar a paz. Nós não vamos nos relacionar bem uns com os outros, porque nós não vamos sequer ainda termos aprendido a nos relacionar com nós mesmos. Jesus